Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém? Que paz? Que paz é essa? A que excede todo entendimento, aquela que faz a gente lutar para correr atrás dessa paz. Irmão, pode sentar, por gentileza, em nome de Jesus. É baseado nisso, irmãos, que eu estava pensando algumas coisas nesses dias, nos últimos dias. Nós estamos vivendo os dias difíceis na face da terra. E como diriam alguns, daqui para frente é só para trás. Nós cantamos aqui hoje, eu tenho a marca da promessa, e você tem a marca da promessa mesmo. E isso ninguém vai mudar. Isso está selado. Ninguém muda isso diante de Deus. Você tem a marca da promessa. Você que veio aqui essa noite, você tem a marca da promessa. Você que entrou nessa porta hoje, saiba, você não veio aqui à toa. O mundo espiritual teve uma batalha gigantesca para você entrar aqui nessa porta nessa noite. E a gente não consegue ver isso. Amém, irmãos? Hoje é o culto da vitória, né? Hoje é o culto da vitória. Amém. Glória a Deus. Quem quer vitória aí? Bom, também quero a vitória. Eu também busco pela minha vitória. Mas antes da palavra vitória vem a palavra culto. Eu vim primeiro cultuar o Senhor. E nessa palavra de hoje, isso vai fazer toda a diferença, irmãos. O que eu vim fazer aqui hoje? Buscar o Senhor ou cultuar o Senhor? Nós estamos sim vivendo sob pressão nesses últimos dias. E as coisas tendem a piorar. Até que ponto tende a piorar, irmãos? Na economia, política, geopolítica, daqui para frente não espera melhora de ninguém, não. Não espera melhora do presidente da República, do Senado Federal, não espera melhora do seu prefeito, não espera melhora de homem nenhum. Não é hora de brincar de ser crente. Ou nós, daqui para frente, tomamos uma posição diante do Senhor, falar, Senhor, eu entrego tudo nas mãos do Senhor, e é tudo, é 100%, que nem o Lucas falou esses dias, não é 80%, 60%, é 100%. E nós temos uma dificuldade muito grande de entregar nossas vidas nas mãos do Senhor 100%. É uma coisa que eu preciso aprender. Eu falo por mim, eu preciso aprender a entregar minha vida diante do Senhor 100%. É uma dificuldade muito grande. Nós estamos vivendo realmente dias difíceis, assim como viveu Samuel. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia por gentileza, no primeiro livro de Samuel, 8:4, se puder colocar aqui, Jonathan. Nós vamos discorrer a Bíblia aqui, vamos fazer um tour pela Bíblia hoje. E para mostrar, meus irmãos, esse tour, para mostrar o quanto é importante estar estruturado na presença do Senhor. O quanto é a extrema importância de estar focado nas coisas de Deus nesses últimos dias. Eu vou falar um pouco sobre pressão e angústia. Hoje é culto de vitória. Eu não vou esquecer disso, tá bom? Livro de Samuel, 1 Samuel 8, versículo 4, e assim sucessivamente, Jonathan, depois. Vamos lá. Por isso todas as autoridades, não foi o povo todo que foi falar com Samuel, nós vamos falar muito sobre isso. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe, tu já estás idoso, e teus filhos já não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere a semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, e isso desagradou a Samuel, então ele orou ao Senhor. Segura um pouquinho, Jonathan. Duas coisas importantes aqui, irmão, nesse versículo. Volta ao anterior, que é muito importante isso que eu vou dizer, irmão. E disseram-lhe, tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei
para que nos lidere, à semelhança de outras nações. No próximo capítulo, no versículo, Jonathan, está marcado assim, ó: quando disseram, porém, isso, dai-nos o rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Observa aqui, meu irmão, que Samuel, ele não ficou triste quando falaram para ele assim, ó: seus filhos não são igual a você. Está lá. Ele não ficou triste quando o povo, os sacerdotes, as autoridades chegaram para ele e falaram assim: ó, seu filho, cara. É como se alguém chegasse para mim e falasse: Rogério, o seu Lucas, vou falar, Lucas, eu ia me abater, porque é meu filho. Eu ia ficar triste, extremamente triste. Samuel não. Quando que Samuel ficou triste? Olha lá, irmãos. Eles disseram: tu já és idoso, teus filhos não andam em seus caminhos, escolheram um rei para que nos lidere. Porém disseram: nos dá um rei para que nos lidere. Perdão, irmão. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Olha a comunhão que Samuel tinha com Deus. Falaram do filho dele, ele nem ligou. Nem aí. Mas quando falaram do Senhor, que importância que tem Deus na nossa vida? São pequenas coisas, são esses versículos pequenos, essas coisas pequenas que a gente lê e às vezes a gente não consegue entender. O que é prioridade na tua vida hoje? Isso é para se pensar, meu irmão. Amém? Um detalhe muito importante, que a própria mãe de Samuel, Ana, né, para conseguir ter o Samuel, foi uma luta muito grande. E ela passou por momentos muito difíceis, Ana. E são coisas que nós não percebemos também. Às vezes nós lemos tanta correria, irmãos, que a gente acaba não prestando atenção a algumas coisas. Mas sobre Ana eu quero falar com ela no final do culto. Eu volto a falar sobre Ana no final do culto, que isso é de extrema importância, essa informação também para aquilo que nós vamos decorrer nessa noite. Seguindo aqui, irmãos, Samuel 8:11. Vamos lá para Samuel 8:11. E disseram, vamos lá, 8:11. O amonita Naás avançou contra a cidade, 8:11. 8:11, isso aí. Dizendo, daqui para frente, Samuel está alertando o povo o que o rei ia fazer com eles. Depois vocês leem em casa, irmão, para não ficar muito longo, lê em casa do 8, vai até o 19, até o 20, do 11 até o 20, o que Samuel avisou que o povo ia fazer com ele. O povo pedindo o rei, o povo já não queria mais saber de Deus, e olha que Deus estava tratando o povo, alimentando, sustentando dia após dia como tem feito comigo e com a tua vida até hoje. Ainda assim, o povo falou: não quero, eu quero um rei sobre nós. Observe que no começo era só as autoridades que foram falar com Samuel, só os sacerdotes da época que foram falar com Samuel. Olha, Samuel, você está velho, seus filhos já, né? Então é melhor você arrumar um rei para a gente, porque não dá. Na segunda parte daqui em diante, o povo todo foi falar com Israel. O que era um grupo de pessoas ganhou fermento. E foi um povo inteirinho falar com Samuel. Samuel, precisamos de um rei. Imagina a pressão que Samuel estava sofrendo nesse momento. Porque Samuel, meus irmãos, todos sabem, ele era sacerdote, ele era juiz. Amém. Ele era sacerdote e juiz. E profeta. Sacerdote, juiz e profeta. Olha a pressão que esse homem estava sofrendo. Muito grande. Nós estamos falando aqui sobre pressão, vamos continuar falando sobre pressão. E, meus irmãos, o que é engraçado muitas vezes nessa vida que quantas decisões nós tomamos sob pressão. Quantas coisas eu já fiz sob pressão. Eu quero aqui, foi no mês de abril, eu fui numa igreja no Imbu, uma Assembleia de Deus lá no Imbu, onde meu cunhado ele é pastor. E ele falou o seguinte, uma frase que fica marcado aquilo na minha cabeça: quantas coisas nós fizemos baseado na nossa experiência, baseado no eu acho que, meu amigo vai me dar uma força. Quantas coisas eu fiz?
quantas coisas eu fiz na minha vida toda, na sua vida. Responde para você mesmo, não olha para o irmão do lado não, é você mesmo. É você com você mesmo. Não olha para o irmão do lado não. Quantas coisas você fez que você se arrependeu depois, porque não levou aos pés do Senhor? Não foram poucas. Eu fiz muitas coisas que eu não faria novamente. Eu não faria novamente, meus irmãos. E aqui, antes, um pouco depois aqui desse episódio todo com Samuel, meus irmãos, eu queria tudo isso que eu estou falando aqui é para chegar até Saul. Porque Saul foi uma das pessoas que mais tomou decisão sob pressão. E tudo que Saul fez, na linguagem de hoje, deu ruim. Deu ruim. E se a gente não tomar cuidado, se a gente não começar a observar algumas coisas nas nossas vidas, nós estamos fazendo igualzinho Saul. Eu fiz muita coisa igual Saul. Não foram poucas não. Achei que ia dar certo, não vai dar certo agora não, porque eu planejei tudo, eu já tenho tudo, eu já lancei no Excel, já está tudo pronto, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e sabe, irmãos, não vai. Não vai para lugar nenhum, não vai, você vai até a página 2, daqui o Senhor fala, daqui você não passa, enquanto você não parar e olhar para mim. É de se pensar, irmãos, isso é muito sério. Isso é de uma seriedade sem tamanho. Saul, na pressão que ele estava sentindo, em uma das etapas de Saul, estuda o livro de Samuel, que vale muito a pena, tem muita lição, tem muita informação guardada ali, irmão, no livro de Samuel, muitas coisas que vale a pena assim, de parar, refletir e voltar e ler de novo, sabe, tem muita coisa ali que é prática, muito prática. Saul, ele chegou num ponto, a pressão que ele estava sentindo é tão grande, que ele fez o papel, ele fez o papel que era do sacerdote, oferecer um sacrifício. É como se eu, o Rogério, chegasse aqui e nomeasse o Lucas pastor, consagrasse o irmão Lucas aí presidente, como se eu tivesse autoridade para fazer alguma coisa. Eu pudesse chegar aqui e ministrar a Santa Ceia. Não posso. Eu vou estar usurpando. E Deus, as coisas de Deus, ela é certa, ela é correta. Não tente ajudar Deus. Não queira ajudar Deus, irmãos. Vai dar ruim. Vamos pensar, sabe, irmão? São tantas as coisas que eu fiquei pensando essa semana, o tempo todo. Eu acordava de manhã, acordava de madrugada pensando. E o Senhor, sabe, pensando. Eu até queria aprender e falar assim, poxa, Deus tocou no meu coração. Eu queria aprender sobre isso ainda, eu ainda não sei. Eu sei que estava aqui na minha cabeça o tempo todo. Essas coisas. E não foi só Esaú que fez isso, irmãos. Que andou sob pressão, que tomou atitude sob pressão, que tomou decisão sob pressão e as coisas deu ruim. Moisés também fez isso. Números 20, versículo 7. Vamos dar uma olhada lá? O que aconteceu? Números 20, versículo 7. E o Senhor disse a Moisés: pega a vara e com seu irmão Arão, reúna a comunidade diante desta, fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e o rebanho beberem. 9. E então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia e foram em frente da rocha, e Moisés lhe disse: olha o estado de Moisés. Como Moisés aqui também estava sob pressão. Escutem, rebeldes, Moisés falando, escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha. O que o Senhor falou para ele? Fala. O que ele fez? Ele estava Moisés estava sob pressão.
Moisés estava sob pressão neste momento. O próprio Senhor. E todos sabem aqui, eu acredito que todos saibam aqui o relacionamento, o grau de relacionamento que Deus tinha com Moisés. Mas Moisés estava sob pressão. E por conta dessa atitude que ele estava sob pressão, por conta disso, vamos ver o que aconteceu? Próximo 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim, para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que eu dou a vocês. Por que aconteceu isso? Tudo porque Moisés estava sob pressão. Se Moisés, que tinha uma intimidade enorme com Deus, quem dirá nós aqui, irmãos? Que dirá nós aqui? Eu queria ter a intimidade que Moisés tinha com Deus. Eu não tenho. Eu não tenho. Às vezes, pastor, na nossa correria do dia a dia, nós não temos tempo para ler a Bíblia. É muita correria. Eu justifico isso. Eu tenho que ter tempo para ler a Bíblia, eu tenho que ter tempo para orar. Mas o que eu faço? Eu estou sob pressão, tenho que trabalhar, tenho que correr, tenho que fazer a coisa. Só que você tem a marca da promessa. Só que você tem a marca da promessa. E isso tem que fazer diferença. Você quer viver algo novo? Sabe se é algo novo que o grupo de louvor cantou agora? Está pronto. Está pronto nessa noite. O algo novo está pronto para entregar para cada um de nós. O novo está pronto. Só que eu preciso entender primeiro que antes da palavra vitória vem o culto. E são coisas que a gente tem que parar para pensar muitas vezes, irmãos. Porque a pressão traz um sofrimento que dói. Quem prestou na alma, quem prestou atenção no culto, acho que foi domingo passado, o nosso pastor falou assim: irmãos, eu estava angustiado porque eu tinha 3 mil reais para pagar e eu não tinha o dinheiro. É o pastor, hein? O pastor levanta de madrugada para orar. Eu não, eu de vez em quando assim, eu acordo de madrugada assim: Senhor, abençoa meus pecados, quase dormindo. Vem por aí, sabe? O pastor estava sob pressão. Se Moisés estava sob pressão, Saul sob pressão, imagina nós, irmão, nós estamos sob pressão também. E é diário, não é uma coisa esporádica. É pressão no seu trabalho, é pressão por resultado, é pressão pela nota na faculdade, no colégio. É aquela pressão que no escritório que o cara fala assim, ó, tocou o telefone, ele fala assim, ó, fala que eu não estou. Bobeira, né? Ó, o fulano falou que não está. Está sim. Ah, uma pressãozinha pequenininha. Uma mentirinha boba. Não faz nem diferença isso aí. À noite eu vou dormir, pastor. Eu peço perdão para Deus ali, o senhor vai entender minha situação. Pequenas coisas que vai aumentando. Quando você vê, está sob pressão. Por quê? Não vigiou. Bom, tudo isso estou falando sobre pressão porque eu não vou esquecer o tempo todo que nós estamos falando do culto de vitória, tá bom? Vamos para Lucas 22 e 44. Lucas 22, 44. Agora aqui nós estamos falando do Senhor Jesus. E isso constrange. Essa é uma palavra que deveria constranger a todos nós, todos os dias. Todos nós. Acordar de manhã e pensar nessa palavra. Essa palavra deveria constranger a gente. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gota de... Dá para imaginar, irmãos, a pressão que o Senhor Jesus estava sofrendo nesse momento?
a mente humana não consegue dimensionar essa angústia que o Senhor estava sofrendo. É impossível nós, humanos, nem a medicina moderna, nem a psicologia, nem a psiquiatria, nada, ninguém. É impossível imaginar o que o Senhor Jesus estava sofrendo neste momento. Por que me constrange? Ele passou isso por causa de mim. Minha culpa. Eu tinha essa dívida era minha. Por que me constrange? Porque na correria do nosso dia a dia, nós não damos valor para isso aqui, ó. Nós não damos valor para esse versículo. Nós estamos vivendo, irmãos, num tempo de venha a nós. O que está entrando na igreja hoje, uma teologia da prosperidade, prega-se com tanta ênfase a teologia da prosperidade, sabe? E está entrando nas igrejas. Aqui eu preciso fazer um comentário aqui, meus irmãos. Eu até separei algum versículo aqui, para a gente começar a parar e pensar em algumas coisas. O que você quer de Deus? A gente não para perguntar o que Deus quer de mim. O que Deus quer de mim? O que eu tenho feito para o Senhor? Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu queria ser igual aqueles irmãos que chegam aqui e falam, irmãos, é motivo de muita alegria estar aqui diante. Não, meus irmãos, eu falo, é motivo de muito frio na barriga estar aqui. Porque dá medo, com temor, sabe, irmão? Porque essa palavra, ela vem essa semana inteira. Eu estava pensando, desde quando o pastor, um pouco antes eu tinha conversado com o pastor, falou, pastor, eu estou com uma palavra assim. Aí do nada o pastor ele não dá anestesia nem nada, ele falou assim, você vai pregar tal dia. Ele não manda um comunicado lá para vocês se preparar, você vai pregar lá. Aí gela a barriga, gela tudo, nem dorme mais. Tem gente que está sossegado, né? Está acostumado. Eu tenho uma dificuldade. Eu e esse cara aqui, a gente não se combina muito. Nós estamos aprendendo a conviver junto ainda. Tá bom? Mas vamos lá, meus irmãos. Eu falei de pressão até agora, eu falei de tudo que... Essa angústia que o Senhor Jesus, que deveria constranger a gente, só que não constrange muitas vezes. A gente não dá valor para isso. Mas eu gostaria que os irmãos daqui para frente, irmãos, você que está ouvindo essa palavra, comece a pensar nisso. Sabe? Foi o sacrifício do Senhor Jesus. Se a gente parar para estudar o sacrifício de Jesus, o sacrifício, tudo que Ele passou, meus irmãos, se acordar todo dia, sabe o que é agradecendo? Sabe o que é agradecido? Sabe o que é feliz da vida? Mas a gente não acorda assim. A gente já acorda pensando, eu tenho aquele boleto para pagar, hoje eu tenho que visitar aquele cliente, deixa eu abrir o e-mail aqui, porque eu tenho aqui. Olhe para Deus, pelo amor de Deus, nós precisamos, eu estou falando isso para vocês, irmãos, mas é uma coisa que eu preciso aprender também. Eu preciso aprender também. Mas é culto de vitória, né? Nós temos a marca da promessa, né? Amém? Amém? Bom, então tá bom. Que nem fala, o pastor fala amém ou não amém? Vamos lá. Provérbios 16, 13, por favor. Provérbios 16, 3. Meu tempo é curto, tem alguns dos versículos que eu tinha para passar aqui, mas acho que o tempo vai ser curto, não vou conseguir. Mas vamos lá. Vou pegar os principais aqui, tá, meu irmão? E depois eu vou fazer um estudo, se o pastor quiser distribuir para a igreja, acho que a gente vai ser bênção. Vamos lá. Para nossas bênçãos, para a gente receber a bênção, para o novo, que a gente tanto busca, nós viemos buscar aqui nessa noite. Primeiro os cultuamos ao Senhor, né? Já cultuamos, louvamos ao Senhor, oramos, damos graça. Amém. Vamos lá agora. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus serão bem-sucedidos. Meus irmãos, uma coisa é... Vamos lá. Eu estou falando isso para vocês, irmãos, mas é uma coisa que eu preciso aprender também. Eu vou repetir isso várias vezes, tá?
O que acontece com a gente? A gente faz plano, nós fazemos planos. Depois que o plano está feito, o que eu faço? Falei com o Lucas, falei com o pastor, falei com o Beto, falei com o Jonathan, falei com o irmão Cláudio, chamei todo mundo, vamos fazer assim, 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 assim. Eu falei com todo mundo, mas eu não falei com Deus. Eu não consagrei o plano ao Senhor. E a gente quer que dê certo. Todo esse processo, eu deixei o Senhor em segundo plano. E é uma coisa que eu já vivi isso. Todo esse processo. Depois que as coisas não estão muito bem, aí tome campanha de oração, tome jejum. A gente fica fervoroso quando as coisas acontecem. Porque tudo que foge do nosso controle nos causa medo. Tudo que sai do nosso controle, não, dá medo. Quem já andou de avião aqui? Quem já pegou avião? Quando o avião começa a ir na turbulência, pensa no irmão fervoroso, foi eu, da primeira vez que eu peguei a turbulência. Pensa no irmão fervoroso. Se eu abrisse a boca, ele ia converter do piloto ao último passageiro. Fervoroso. Por quê? Eu não tinha nada sobre o meu controle. O controle estava lá na cabine do piloto lá. Eu era um mero passageiro ali. Falei, se cair, eu olhava o tempo todo para a aeromoça. Se ela gritar, eu grito também. Não está no meu controle. E tudo que foge do meu controle causa medo, irmãos. E para evitar esse tipo de coisa, meus irmãos, consagre ao Senhor. Antes de você falar com qualquer pessoa, consagre ao Senhor. Seja na tua família, seja no teu emprego, seja na tua faculdade, seja no teu trabalho, seja na rua, seja o que for. Tem um projeto, meus irmãos, silêncio. Leva ao Senhor. Leva para o Senhor primeiro, deixa Deus agir. Deixa Deus falar primeiro. Se o Senhor fala assim, vai, é porque Ele já abriu as portas, irmãos. De repente Ele vai falar assim, meu filho, não é a hora, espera um pouco. Ele vai dar um jeito dessa mensagem chegar para você, falar, irmãozinho, segura um pouquinho aí, ó. Eu estou preparando ali um negocinho novo para você, que não desceu no ouvido de ninguém, no coração de ninguém, ninguém sabe, ninguém viu. Eu vou surpreender você. Segura só mais um pouquinho, porque eu vou surpreender você. E aquelas pessoas que olharam para você de cima para baixo, meus irmãos, quando Deus quer, Ele pega aquele que está lá embaixo assim, ó, Ele fala assim, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vou te colocar aqui, ó. Eu vou te honrar na presença todos aqueles que zombaram. Esse é nosso Deus. Ele faz, Ele pode, Ele muda, Ele transforma. E Ele está aqui nesta noite. Tudo isso porque você tem a marca da promessa. Tudo isso só porque a gente tem a marca da promessa. Amém, irmãos? Jeremias 33:3. Um versículo muito conhecido de todos nós, que diz assim, clame a mim e responder-te-ei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Olha a tua vitória aqui, ó. Olha a tua vitória aqui, ó. O Senhor está falando, né? Provérbios consagra o seu projeto. Jeremias, fala comigo, o Senhor falando. Fala comigo. Deixa comigo. Eu vou abrir porta onde não tem nem parede. Esse é nosso Deus. A gente precisa começar a confiar no Senhor. Eu quero ir para o Salmo 121 agora, João, tá rapidinho, porque o tempo é curto, tem alguns... Talvez eu não consiga passar toda a mensagem, mas vamos lá. Salmo 121. Vamos lá. No momento de tribulação, no momento de pressão, o que o salmista diz aqui, meus irmãos? Levanto meus olhos para os montes e pergunto de onde me virá o socorro. Meus irmãos, eu queria fazer um comentário aqui, muito interessante, que eu fiquei pensando esses dias sobre esse versículo. Irmãos, seja o ângulo que você estiver, seja onde você estiver, diante do monte, toda vez que você olhar para o monte, inevitavelmente você vai estar olhando para o céu. É inevitável. Se você olhar para o monte, se você olhar para o poste, você está vendo o céu. Se você olhar para o monte, você vai ver o céu também.
Se você der a volta no monte e olhar para o monte lá em cima, você continua vendo o céu. Inevitavelmente você continua vendo o céu. Onde você estiver, o Senhor vai estar com você. Não é interessante essas coisas, pastor? Essas coisas que a gente vai lendo, vai estudando a Bíblia, o Senhor começa a mostrar algumas coisas. Eu nunca parei para pensar nisso. Eu olhei para o monte, tô vendo um monte ali, o Monte Everest, o Pico de Jaraguá. Se você olhar para a antena da sua casa, se você olhar para o poste, inevitavelmente você vai olhar para o céu. Por isso que o Senhor, o salmista diz: olhe para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem, o seguinte, o 2, o meu socorro vem da onde? É dali que vem o socorro. No momento da tua pressão, quando você olhar para o monte, é de lá que vai vir o socorro. E vem de uma maneira que a gente menos espera. E vem de uma maneira que surpreende a gente muitas vezes. Tudo isso por quê? Porque antes eu olhei para o Senhor. Antes eu consagrei meu projeto ao Senhor. É de lá que me vem o socorro, meus irmãos. Pensa nisso. Olhou para o monte, eu estou olhando para o céu. Inevitável. E é inevitável quando você clama ao Senhor, Ele vai responder para você. É inevitável. Deus responde. Deus responde. Amém? Lucas 14, 11. Jonathan, vamos lá para Lucas 14, 11. Vamos lá falando ainda de socorro. Lucas 14, 11. Será que é isso mesmo? Vamos lá. 14, 11. Pois todos que se exalta vai na tua força, vai na tua experiência, vai no teu conhecimento, vai, mas volta correndo que dá tempo, vai dar ruim. Mas se você se humilha diante do Senhor, é diferente. É diferente. Aí as coisas começam a mudar. São pequenas coisas, sabe? A quem eu devo glória, a quem eu devo a honra, sabe? Deus pode, aquela casa que você quer, Deus, o que é aquela casa que você quer diante do universo? É nada. Não é uma gota no oceano, não é nada. Não é pecado pedir aquela casa, não é pecado pedir. Deus seja louvado, irmão. Deus seja louvado. Primeira Pedro 5, 6. Vamos lá, irmãos. 1 Pedro 5, 6. Portanto, humilhe-se debaixo das... Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalta no tempo. Você não vai deixar de ser exaltado, porque é promessa dele. A tua vitória Ele vai te dar, porque é promessa dele. E não volta atrás. A palavra do Senhor não volta atrás. O que o Senhor prometeu para você, se você se colocar na posição certa, Ele vai cumprir na sua vida. Tudo isso por um motivo, porque você tem a marca da promessa. Isso tem peso, gente. Isso tem peso. Isso tem peso. Tiago 4,3. Essa é para a gente pensar, mas pensar muito, pensar muito. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivo errado, para gastarem seus prazeres. Tem coisa, meu irmão, minha irmã, igreja, você vai pedir a vida inteira. 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos pedindo. Deus não vai te dar. Deus não vai te dar. Você está pedindo para o teu bel prazer. Começa a pensar nisso.
Luta, 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 pede, 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 pede. O Senhor está só olhando assim, ó. Só observando. Só que Tiago está dando. O Senhor na sua essência, é tão maravilhoso que Ele dá todas as instruções que nós precisamos para viver. Todas as instruções, tudo, é completo. Não existe uma falha na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, Ele te dá todas as condições. É só me posicionar diante do Senhor. E eu tenho que me posicionar diante do Senhor. Muitas vezes. Não, sempre. Todo dia, não é muitas vezes, é todo dia. Eu tenho que me posicionar diante do Senhor. Vamos pedir, e nós não vamos receber, porque tem alguma coisa errada. Porque se Deus pede aquilo que Ele dá para que Ele... Se Deus te der aquilo que você tanto pede, a probabilidade de você deixar a igreja é enorme. É enorme. Eu vim atrás da vitória. Eu recebi a vitória, só que eu vou esquecer de cultuar. Eu vou embora. Já recebi minha bênção mesmo. Pastor, me dá uma carta aqui de recomendação. Se eu for para outra igreja, eu uso. Se eu for para outra igreja. Talvez estamos pedindo a coisa certa com a motivação errada. Eu comecei um esboço falando, está em mente ainda, eu comecei a pensar algumas coisas esses dias. A intenção do homem e o coração de Deus. Ou a intenção de Deus e o coração do homem. É uma coisa que eu ainda preciso estudar muito ainda. Só que Deus me conhece. Deus conhece todas as minhas fragilidades. Deus conhece a minha estrutura. Eu tenho promessa na vida de Deus. Talvez eu não tenha recebido ainda, porque eu não estou pronto para receber. E é uma coisa que eu preciso parar e pensar. Falar, Senhor, o que está acontecendo? O que eu preciso mudar? Onde eu preciso me posicionar diante do Senhor? Aquela vitória que eu tanto quero, que eu tanto almejo, por que ela não chegou ainda? Está pronta, está pronta. O problema está no céu? Não, o problema sou eu. Não vou receber enquanto não tiver estruturado. Para não me alongar muito, irmão, eu prometi que eu queria fechar com a história de Ana. Vamos lá para 1 Samuel, bem no comecinho. Não vou me alongar muito, mas eu queria voltar para o 1 Samuel. Rodamos, vamos voltar para 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Capítulo 1. Vamos lá. Eu vou ler o contexto todo aqui, só para a gente entender tudo o que aconteceu com a Ana, tá? Havia certo homem de Ramataim, Suvita, nos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho de Efraimita, Zufe, e tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Essa história é muito conhecida. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Imagina a pressão que a Ana estava sofrendo. A mulher que não podia ter filho naquela época, estudem sobre isso, não vou me alongar muito, mas estudem sobre isso em casa. Muito importante. Vamos lá, continua. Todos os anos esse homem subia à cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofne e Finéias, 2 filhos de Eli, eram o sacerdote do Senhor. No dia que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque ele amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril sua rival, provocava continuamente. A Ana estava sob? Amém. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival provocava. E ela chorava e não comia. Segue. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma
com a alma, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto ao Senhor dizendo: ó Senhor dos exércitos, é aqui que eu queria chegar. É aqui que eu queria chegar. Irmãos, quando eu falei aqui que algumas coisas estão acontecendo com a igreja, nós estamos invertendo os valores. Quando eu falei da teologia da prosperidade, Ana, ela veio e quebra toda essa teologia da prosperidade, essa oração. Hoje tem gente falando assim: vem aqui, eu determino a sua bênção hoje. Hã? Eu o quê? Eu determino. Nós estamos assim. A igreja hoje está assim. E isso tem arrastado multidões. Porque eu quero o quê? Vitória. Não importa o que vai acontecer, eu quero vitória. Só que Ana quebrou isso. A oração de Ana, ela quebra todo esse paradigma. Quando ela ora assim: se tu deres atenção à humilhação da tua e serva. Ela está na posição de serva. Ela sabe quem ela é. Ela não usurpou. Ela não determinou nada. Mas ela se colocou na posição de serva. E te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas se lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortadas. Observa a oração que Ana fez. Observa a oração que a Ana fez. Já chegou se humilhando diante do Senhor. Já chegou arrebentada diante do Senhor, moída porque ela ano após ano, ela era motivo de chacota. Ano após ano, ela é motivo de chacota. E um dia ela não aguentou. Ela não aguentou. Ela chegou num ponto de não ter voz para falar. E o profeta e o Eli chegou para ela e falou assim: para de beber. Às vezes a gente fala algumas coisas que a gente nem sabe, né? A gente dá uma opinião em umas coisas que a gente nem sabe o que está acontecendo, né? Meus irmãos, vamos pegar como base aqui hoje a oração da Ana. Vamos chegar diante do Senhor, quebrantado, humilhado, se humilhar diante do Senhor. Porque a palavra dele diz, não é minha, a palavra dele diz: se humilhe diante da potência e a mão do Senhor, porque a seu tempo Ele vos exaltará. Por quê? Porque você tem a marca da promessa, eu tenho a marca da promessa. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, peço que continue orando conosco, ore pela igreja, ore pela liderança. Nós estamos passando momentos difíceis e é hora sim, irmão, de união. E eu fico muito feliz saber que eu consegui transmitir alguma coisa hoje. Muito feliz. A honra e a glória é do Senhor, é para o Senhor. Mas eu fico feliz em poder compartilhar. Deus abençoe a cada um, irmãos. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Grato a Deus por esta boa palavra que veio do céu aos nossos corações, amém? Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Estamos caminhando para o final. Amanhã estaremos pela manhã ali em Francisco Morato. Os irmãos que sentem no coração de atravessar a Macedônia e nos ajudar ali. E os irmãos que não sentem, façam sem sentir mesmo. Não é verdade? Porque ninguém sente de ir no médico, vai porque precisa, né? O médico diz: eu vou lhe dar uma injeção. Você diz: quero não, mas precisa. E tem uns que desmaiam, quem tem pânico por causa de uma injeção, né? Então vamos fazer a obra de Deus, porque o Senhor precisa de nós, Ele conta conosco. E se nós não fazermos, Deus vai levantar outro para fazer, amém? Domingo pela manhã, EBD, Escola Bíblica Dominical. Depois nós temos a nossa escola teológica e à noite o grande culto de missões. Meus irmãos, o mês passado, eu acredito assim, por falta de lembrar, porque se tem uma coisa que crente, ele é esquecido. Por falta de lembrar, a maioria dos irmãos se esqueceram de fazer sua contribuição missionária. Aqueles que se comprometeram a dar um dia de trabalho de missões, se esqueceram também. Então eu estou te lembrando hoje,
porque domingo é culto de missões. Você vai fazer aquele pix abençoado para a obra missionária. Segunda-feira eu tenho que fazer, eu tenho que enviar a oferta do pastor Claudinho, que está lá em São José de Freitas, lá no Piauí. E eu preciso da tua oferta para mim poder enviar para ele. Amém? Então, deixa Deus te usar, seja leal, seja fiel, que Deus vai te prosperar e vai te multiplicar em nome de Jesus. Amém? Após a bênção apostólica, toda a liderança aqui, nós vamos ter uma breve reunião em nome do Senhor Jesus. Amém? Oremos. Pai querido, graças te damos por esta boa palavra, por cada vida que aqui está, Senhor. E mais ainda, te agradecemos pela tua presença em nosso meio. Que esta palavra ache guarida em nossos corações. Nos ajude a tomar decisão, não debaixo de pressão, para não errarmos. Senhor Deus, com a tua palavra nós aprendemos que Saul errou, Moisés errou, porque estava debaixo de pressão, e tantos outros erraram. Mas quando Jesus entrou em agonia no Getsemane, ele disse: Pai, todavia não faça a minha, mas a tua vontade. Mesmo que debaixo de pressão, nós precisamos tomar uma decisão que contraria a nossa vontade, nosso desejo, para prevalecer a tua vontade, Senhor. Assim seja, para que lá na frente nós não venhamos se arrepender, porque Paulo disse que lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, que a tua vontade ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Assim nós oramos e te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Estenda as vossas mãos assim. Que a graça e o grande amor de Deus, as doces e as imensuráveis consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja e permaneça com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Os vitoriosos digam: Deus abençoe os irmãos.